Saudações de paz. Neste vídeo iremos falar sobre a ansiedade. Traremos um panorama bíblico acerca do assunto. O texto para meditação se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. A ansiedade é uma das maiores marcas da nossa geração. Nunca houve tantos recursos tecnológicos, tanto acesso à informação e conforto, mas também nunca houve tantas pessoas, tantas famílias aflitas, preocupadas emocionalmente e sobrecarregadas com a lida, com a correria do dia a dia. A Bíblia não ignora a realidade da ansiedade. Ela mostra homens e mulheres de Deus que enfrentam medo, angústia e aflição. Homens e mulheres que já enfrentaram esses problemas. Porém, essa mesma Bíblia, ela revela que existe um caminho para vencer a ansiedade. E esse caminho está em confiar plenamente no Senhor. É importante lembrar que a ansiedade ela pode ter diferentes causas e níveis de intensidades. Em alguns casos, ela pode fazer parte de um transtorno de saúde mental que também merece acompanhamento médico e psicológico. A fé e o cuidado profissional podem sim, diferente do que muitos pensam, andar lado a lado. O que é a ansiedade dentro de uma perspectiva bíblica? A palavra ansiedade ela transmite a ideia de estar dividido por dentro, de algo que se dividiu. É um coração dividido entre presente e futuro, a confiança e o medo, a fé e a preocupação. Jesus falou sobre isso no capítulo 6 de Mateus. Ele perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A preocupação, ela tenta controlar aquilo que pertence unicamente a Deus. A ansiedade, ela nasce dentro do ser humano quando tentamos controlar o futuro, o amanhã, e esquecemos dos cuidados de Deus. Olhamos mais para os problemas do que para o Senhor. Jesus ele nos ensina a viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma fase de cada vez. No capítulo 6, versículo 25 a seguir de Mateus, Jesus apresenta alguns exemplos, dentre estes, as aves. Ele diz, elas não armazenam comida, mesmo assim, Deus as sustenta. Jesus pergunta, vocês não valem mais ou muito mais do que essas aves? Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais cuidará da vida dos seres humanos, de nós como um todo. Ele também dá o exemplo dos lírios. Eles não trabalham para produzir beleza. Mesmo assim, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um lírio do campo. Então o ensinamento aqui é claro. Deus cuida até das flores, quanto mais das nossas vidas. No capítulo 6, versículo 34 de Mateus, ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus aqui não está proibindo o planejamento. Tem gente que quer viver uma vida sem planejar, sem programar, sem pensar no amanhã. E Jesus não ensina isso. Ele está aqui condenando aquela preocupação que rouba a paz, o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser de mim daqui a um mês, o que vai ser no ano de 2027. Então ele está aqui chamando a atenção para essa preocupação que acaba tirando a paz do ser humano. Existe diferença entre planejamento e preocupação constante. O planejamento ele é acompanhado automaticamente de sabedoria. Quem planeja age com sabedoria. Você planeja, então você está usando a sabedoria. Porém, a preocupação constante ela está associada à falta de descanso e de confiança plena em Deus. A ansiedade revela como e onde está a nossa confiança.
quando tudo está bem, é fácil dizer: confio em Deus, creio em Deus, acredito nas promessas de Deus. Só que a verdadeira confiança, ela aparece principalmente quando o dinheiro acaba, quando o diagnóstico preocupa, quando o emprego é perdido e também quando a família está em crise. A ansiedade pergunta: e se der errado? A fé responde: mesmo que dê errado, eu continuo acreditando em Deus e Ele está no centro de tudo. Então veja a diferença entre viver uma vida ansiosa e viver uma vida pautada na confiança plena em Deus. A oração é um dos antídotos para a ansiedade, para combater a ansiedade. Em Filipenses, Paulo, ele não diz: finja que não existe problema, corra do problema, passe por cima como se não existisse nada. Ao contrário, ele diz: leve tudo para Deus, entregue tudo a Deus. E como entregamos a Deus? Através da oração. Quando a ansiedade aumenta, a oração ela precisa aumentar na mesma força, ou quem sabe até numa força maior. Paulo, ele diz à igreja em Filipos, a palavra guardará, no capítulo 4, versículo 7, ela era usada aqui por soldados que protegiam a cidade. Então, a paz de Deus, ela funciona como um exército que guarda, que protege. Então, viver confiando em Deus é viver uma vida protegida e guardada por Ele. A palavra dele protege o pensamento, as emoções e as decisões que muitas das vezes tomamos por falta de confiança neste Deus. A paz, ela não significa ausência de problemas, significa que você vai viver uma vida sem lutas, sem tribulações, não significa que você vai viver uma vida sem dificuldades. A paz, ela significa você mesmo enfrentando essas dificuldades, mesmo você enfrentando esses problemas, mas ter a verdadeira paz significa você acreditar que em todo o tempo Deus está com você. Entregue a sua preocupação nos momentos de crise a Deus. 1 Pedro, versículo 7 do capítulo 5, olha o que a palavra diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Pedro usa aqui a ideia de jogar um peso. Muitos querem carregar sozinho aquilo que Deus pediu para entregar para ele. É um peso que eu não suporto sozinho. É um peso que eu não consigo carregar só. E Deus orienta, entrega para mim, traz para mim através da oração. Temos exemplos de Jesus no Getsêmani. Jesus experimentou aqui profunda angústia, capítulo 26 de Mateus. Sua reação foi orar, buscar ao Pai, submeter-se à vontade de Deus. Ele mostrou aqui que levar a dor ao Pai é o caminho que nos leva à vitória. Em Filipenses, Paulo ensina a ocupar a mente com aquilo que é verdadeiro, puro, justo, amável e também de boa fama. A ansiedade ela só cresce quando alimentamos apenas notícias ruins. Pessoas que acordam pela manhã e a primeira coisa que ela faz é colher, é absorver informações ruins, coisas que não vão edificar em nada. A ansiedade ela também cresce quando fazemos comparações. O de fulano é melhor que o meu, o de ciclano é mais bonito do que o que eu tenho. E quando pensamentos negativos eles passam a fazer parte do nosso dia a dia. Então, alguns personagens bíblicos também que venceram a ansiedade, Davi, que mesmo perseguido, declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23, Elias, que após uma grande vitória, quem não lembra, ele entrou em desânimo e medo, 1 Reis 19, Ana, que transformou da sua angústia e dor em oração, em clamor, e Deus respondeu, ela saiu da presença de Deus em paz, mesmo antes da resposta chegar. Então, eu quero deixar aqui para concluir 5 passos para vencer
a ansiedade. O primeiro é orar antes de se preocupar. O segundo é confiar na soberania e na grandeza de Deus. O terceiro é viver um dia de cada vez na presença do Senhor. O outro é alimentar a mente com a palavra de Deus. E o último conselho, o último passo é lembrar-se constantemente daquilo que Jesus prometeu. A ansiedade, ela diz o seguinte: eu preciso controlar tudo. Só que a fé responde: Deus está no controle. O Senhor, ele não promete uma vida sem dificuldades, sem turbulências, sem lutas, mas ele promete a sua presença em todos esses momentos. A verdadeira paz não depende da ausência de problemas, ela nasce na certeza de que Cristo está conosco. A ansiedade olha para um futuro incerto, a fé olha para um Deus que já está assentado no controle, dominando este futuro. Então, quem entrega o seu coração ao Senhor encontra uma paz que o mundo jamais, em hipótese alguma, poderá oferecer. Deus nos abençoe e o Espírito Santo me ajude, te ajude, ajude a todos quanto precisam viver neste mundo, continuando crendo e confiando no Senhor Jesus.